Você já sentiu que as palavras, muitas vezes, não conseguem expressar a profundidade do que você realmente sente? A verdadeira sabedoria feminina não está no que é dito, mas no silêncio que observa, compreende e transforma. Hoje, vamos explorar como essa força silenciosa pode guiar sua vida de forma mais intuitiva e poderosa. Se esse tema ressoa com você, curta este vídeo e se inscreva no canal para mais reflexões inspiradoras. O silêncio, como fonte de intuição. Desde os tempos antigos, as mulheres possuem uma conexão profunda com a intuição, aquela voz interna que sussurra respostas antes mesmo que as perguntas sejam feitas. Mas, em um mundo barulhento e acelerado, essa voz muitas vezes se perde em meio a ruídos externos e distrações constantes. É no silêncio que a verdadeira sabedoria feminina se manifesta, pois é nele que a intuição encontra espaço para se expressar. O silêncio não é ausência, mas presença. Quando uma mulher aprende a silenciar a mente e o coração, ela acessa camadas mais profundas de percepção. Quantas vezes você já sentiu algo sem explicação lógica? Essa sensação que vem de dentro é sua intuição tentando falar com você. Porém, se estivermos sempre imersas no caos do mundo exterior, raramente conseguimos ouvir esses sussurros sutis. No silêncio, a mente desacelera, os pensamentos se organizam e as emoções encontram equilíbrio. É nesse estado que surgem respostas que antes pareciam distantes. Muitas mulheres sábias ao longo da história eram conhecidas por sua serenidade e capacidade de perceber verdades invisíveis aos olhos. Isso não acontecia por acaso, mas porque elas compreendiam o poder do recolhimento e da escuta interna. Intuição feminina também está profundamente ligada ao nosso corpo. Pequenos sinais físicos, como um frio na barriga ou uma sensação de desconforto, muitas vezes são alertas silenciosos que precisam ser levados a sério. Quando estamos em sintonia conosco mesmas, conseguimos captar essas mensagens e agir com mais clareza e segurança. Para fortalecer essa conexão com a intuição, é essencial criar momentos de silêncio em sua rotina. Desligue o celular por alguns minutos, respire profundamente e permita-se apenas ser. A meditação, a escrita intuitiva e o contato com a natureza são práticas que ajudam a limpar o excesso de pensamentos e ampliar sua percepção. Quanto mais você se entrega ao silêncio, mais aprende a confiar na sua própria sabedoria. Lembre-se, a verdadeira inteligência feminina não está no excesso de palavras, mas na capacidade de ouvir o que o universo e o próprio coração têm a dizer. No silêncio, você descobre que já possui todas as respostas. A energia da observação e da escuta. No mundo moderno, onde todos querem falar, argumentar e se impor, poucas pessoas compreendem o verdadeiro poder da observação e da escuta. Mas a sabedoria feminina sempre esteve ligada a essa capacidade de absorver, entender e agir no momento certo. Enquanto muitos desperdiçam energia tentando ser ouvidos, a mulher sábia sabe que há mais força em quem observa antes de agir. A observação silenciosa permite enxergar além das palavras. Quando você se torna uma boa ouvinte, começa a perceber as sutilezas nas expressões das pessoas, na tonalidade da voz, na linguagem corporal. Muitos segredos se revelam não pelo que é dito, mas pelo que é omitido. E essa percepção aguçada oferece uma vantagem poderosa: saber exatamente como lidar com cada situação. A escuta ativa também fortalece os relacionamentos. Quando você realmente ouve alguém, sem a ansiedade de interromper ou dar uma resposta imediata, cria uma conexão mais profunda. As pessoas sentem quando estão sendo verdadeiramente compreendidas, e isso gera confiança e respeito. Em vez de gastar palavras desnecessárias,
A mulher sábia escuta com paciência e responde com precisão. Além disso, a capacidade de observar e escutar está diretamente ligada à intuição. Muitas vezes, sua percepção sutil capta sinais que sua mente racional ignora. Uma mudança de tom na voz de alguém, um olhar desviado, uma pausa longa demais em uma conversa. Tudo isso traz mensagens ocultas que só podem ser percebidas por quem sabe silenciar e prestar atenção. No entanto, essa habilidade precisa ser cultivada. No dia a dia, estamos tão acostumadas a reagir rapidamente que esquecemos de simplesmente observar. Experimente, por exemplo, passar um dia sem se precipitar em responder. Apenas ouça, sinta a energia do ambiente e perceba o impacto disso na sua clareza mental. Você notará que, ao falar menos e observar mais, suas palavras se tornam mais valiosas e suas decisões mais assertivas. A verdadeira força feminina não está no ruído, mas na presença silenciosa que capta o que os outros não percebem. A mulher que aprende a escutar e observar se torna uma fonte de sabedoria natural. E quando chega o momento de falar, suas palavras carregam um peso que ninguém pode ignorar. O silêncio, como resposta poderosa. Nem toda situação exige uma resposta imediata. Na verdade, muitas vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa que podemos oferecer. Ele pode ser um escudo, uma forma de proteção, uma demonstração de força e até uma maneira de impor respeito. A mulher que domina o silêncio aprende a usá-lo como uma ferramenta estratégica, em vez de se perder em explicações desnecessárias ou reações impulsivas. Quantas vezes você já se arrependeu de ter respondido no calor do momento? A sociedade nos condiciona a acreditar que precisamos sempre nos justificar, explicar nossos sentimentos ou provar que estamos certas. No entanto, o verdadeiro poder feminino reside na capacidade de escolher quando falar e, principalmente, quando se calar. O silêncio desarma. Diante de uma provocação, a ausência de resposta pode frustrar aqueles que buscam conflito. Quando alguém espera que você reaja e você simplesmente escolhe não alimentar a discussão, a sua energia permanece intacta. Você não se desgasta, não se envolve em negatividade e ainda mantém o controle da situação. Além disso, o silêncio pode ser uma forma de comunicação muito mais impactante do que qualquer palavra. Em relacionamentos, por exemplo, ele pode demonstrar desaprovação sem a necessidade de confrontos agressivos. No ambiente profissional, pode impor respeito e demonstrar maturidade. Na vida pessoal, pode ser um ato de autocuidado, permitindo que você se afaste de situações tóxicas sem precisar se explicar. Mas atenção, o silêncio não deve ser confundido com submissão. Ele não significa aceitar injustiças ou deixar de expressar seus sentimentos quando necessário. Pelo contrário, ele é um ato consciente de escolher suas batalhas e preservar sua energia. Uma mulher sábia sabe que não precisa gastar palavras à toa. Ela fala quando é importante e se cala quando sua paz vale mais do que uma discussão. Portanto, antes de reagir a qualquer situação, pergunte-se: essa resposta é realmente necessária? Ou meu silêncio será mais forte do que qualquer palavra? Aprenda a usar o silêncio com inteligência e você perceberá como ele pode transformar sua postura diante da vida. Afinal, às vezes, o maior ensinamento que podemos oferecer ao mundo é a nossa quietude. A sabedoria ancestral feminina e o silêncio. Ao longo da história, as mulheres sempre encontraram força no silêncio. Seja em tempos de opressão, seja em momentos de transformação, a sabedoria feminina foi transmitida de forma sutil, através de gestos, olhares e silêncios carregados de significado. Desde as antigas sacerdotisas até as curandeiras e anciãs das aldeias, o silêncio foi uma ferramenta de conexão, proteção e resistência. Nas tradições espirituais de diversas culturas, o silêncio é visto como um portal para o sagrado.
As xamãs indígenas entram em estado de profunda escuta interior antes de compartilhar uma visão. As monjas budistas praticam o voto de silêncio para fortalecer a clareza mental. As mulheres sábias das aldeias africanas, muitas vezes, transmitem ensinamentos apenas pelo olhar e pela presença. Em cada uma dessas tradições, o silêncio não é ausência, é um espaço onde a verdadeira sabedoria se revela. No passado, muitas mulheres foram silenciadas à força. No entanto, elas encontraram maneiras de preservar seu conhecimento sem palavras. A sabedoria era passada de geração em geração através de histórias contadas nos momentos certos, através da intuição, do toque cuidadoso e da transmissão energética. Esse legado ainda vive dentro de nós. Ele está na forma como sentimos antes de falar, na maneira como pressentimos antes de agir e na conexão que temos com o invisível. As mulheres que dominavam o silêncio sabiam que nem todo ensinamento precisa ser dito. Algumas verdades só podem ser compreendidas através da experiência, da observação e do tempo. Esse é o motivo pelo qual muitas vezes buscamos respostas em livros, cursos ou conselhos externos, quando na realidade as respostas já estão dentro de nós, esperando o silêncio necessário para serem ouvidas. Ao resgatar essa sabedoria ancestral, nos reconectamos com a essência do feminino autêntico. A mulher que compreende o poder do silêncio não precisa levantar a voz para ser ouvida. Ela irradia uma presença que fala por si. Sua energia comunica o que as palavras não conseguem expressar. Portanto, honre essa herança dentro de você. Permita-se momentos de recolhimento, de escuta e de conexão. A sabedoria das mulheres que vieram antes de nós ainda vive no espaço silencioso entre um pensamento e outro. E quando aprendemos a ouvir, acessamos um conhecimento que transcende o tempo. Práticas para cultivar o silêncio interior. Em um mundo cheio de ruídos, encontrar o silêncio interior pode parecer um desafio. Estamos cercadas por informações, cobranças e distrações constantes, o que nos afasta da nossa própria essência. No entanto, cultivar o silêncio não significa apenas estar em um ambiente sem som, mas sim alcançar um estado de presença e clareza dentro de si. Para isso, algumas práticas podem ser fundamentais. Uma das formas mais poderosas de fortalecer o silêncio interior é a meditação. Ela não precisa ser complexa. Apenas alguns minutos diários de respiração consciente já fazem uma grande diferença. Sente-se em um local tranquilo, feche os olhos e concentre-se na sua respiração. Deixe os pensamentos passarem sem se prender a eles. Aos poucos, você perceberá que o silêncio interno começa a se expandir. Outra prática essencial é a observação consciente. Experimente passar alguns momentos do seu dia apenas observando, sem julgar ou reagir. Pode ser enquanto você toma um chá, caminha na natureza ou até mesmo durante uma conversa. Essa atitude fortalece sua conexão com o presente e reduz a necessidade de preencher todos os espaços com palavras ou pensamentos. A escrita intuitiva também é uma excelente ferramenta. Muitas vezes nossa mente está cheia de ruídos porque acumulamos emoções não expressadas. Escrever sem filtros, colocando no papel tudo o que sente, pode ajudar a esvaziar a mente e criar espaço para o silêncio interno. Não se preocupe com a forma ou estrutura, apenas escreva o que vier. Além disso, reduzir estímulos externos é essencial. O excesso de informações, principalmente por meio das redes sociais e da mídia, pode sobrecarregar a mente e dificultar o contato com o silêncio interior. Experimente criar momentos de desintoxicação digital, onde você se desconecta do celular e se conecta mais consigo mesma. Por fim, uma prática valiosa é simplesmente abraçar o silêncio. Muitas vezes, sentimos a necessidade de preencher qualquer pausa com palavras ou ruídos. Aprenda a se sentir confortável no silêncio, seja sozinha ou na presença de outras pessoas. O verdadeiro poder
está em reconhecer que não é preciso falar o tempo todo para estar presente. Quando você aprende a cultivar o silêncio interior, descobre que nele residem respostas, paz e uma força feminina ancestral que sempre esteve dentro de você. O silêncio é mais do que a ausência de palavras. É uma força transformadora que fortalece a intuição, a sabedoria e a presença feminina. Quando aprendemos a observar, escutar e cultivar essa quietude interior, encontramos respostas que o barulho do mundo não pode nos dar. Pratique o silêncio, conecte-se consigo mesma e descubra a profundidade da sua própria sabedoria. Se esse conteúdo te inspirou, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais reflexões sobre espiritualidade e autoconhecimento.